Uma epidemia pior que a Covid. Começa agora JBR News. Olá, Rodolfo. Olá, Alexandre. Olá, amigas, amigos. Estamos aí iniciando para vocês diariamente o conteúdo feito aqui de Brasília, capital federal, sobre a política nacional como um todo. E tem um assunto que está tocando diretamente a política, tocando a tal ponto que o governo já está tomando medidas que já foram efetivadas, inclusive nessa semana. O Congresso Nacional discute o tema, mas de qualquer maneira o que ocorre é que tem uma realidade que está assustando de forma até comprometer a saúde do brasileiro. Nós vamos explicar um pouco melhor do que a gente está falando. As apostas bet. As apostas bet, nós já trouxemos os números aqui nos dias anteriores, que chegam a cerca de 20 vezes mais do que arrecada as loterias oficiais. Trouxeram outros números para a gente nesse dia de hoje, é o que nós vamos analisar. Uma pesquisa feita pelo Instituto de Desenvolvimento do Varejo, o IDV. Essa pesquisa é uma pesquisa interna, mas que foi apresentada ao vice-presidente da República e também ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin. Claro que a indústria de varejo está preocupada, porque o segmento do varejo é afetado em vários ramos. E as bets já estão afetando vários ramos da economia. A tal ponto que pode-se falar em epidemia. Agora vamos dar o dado para eles, Rodolfo, que é justamente o que assusta todos nós. A epidemia de Covid, em 11 meses, atingiu 25 milhões de brasileiros. Nós não estamos falando da Covid como um todo, mas nós estamos falando de uma epidemia que começa agora com esse nome de bets. Essa epidemia, em menos tempo, ou seja, em 7 meses, isso foi medido no ano de 24, chegou aos mesmos 25 milhões. Portanto, a devastação que uma epidemia de Covid, claro, com as suas devidas diferenças e proporções, causou ao Brasil e ao mundo, está acontecendo com as bets. Lembrando que da mesma forma que a Covid afetou a economia, as bets estão afetando a economia. E não é só a economia do país, não. É a economia individual de cada brasileiro que aposta. Porque os números são tão assustadores, Rodolfo Lago, que realmente a gente tem que colocar 52 milhões de brasileiros, ou 34% da população, em algum momento, já apostou numa bet, Rodolfo. Os dados realmente são impressionantes dessa pesquisa e eles foram apresentados ali para o vice-presidente Geraldo Alckmin antes ainda daquele relatório do Banco Central que foi divulgado na semana passada. Isso foi apresentado para o Geraldo Alckmin no dia 12 de setembro. E confirma em muita coisa o que depois ali o relatório do Banco Central feito a partir das transações com PIX, né, mostrou. É um negócio impressionante, quer dizer, a capacidade de contaminação, ou seja, a capacidade que se tem de acelerar esse processo de pessoas jogando e se tornando aí viciadas nesses jogos de aposta é maior do que a capacidade de uma doença que no Brasil matou mais de 700 mil pessoas. É realmente um problema muito sério. Preocupa aí o varejo, por quê? Porque o dinheiro que está sendo apostado para de ser usado para o consumo. Então aí o varejo se preocupa. 52 milhões de pessoas significa 34% da população brasileira, como disse o Alexandre. Então é um dado assustador e que mostra no desenvolvimento ali da pesquisa outras questões. Por exemplo, desse total de pessoas aí que hoje estão apostando em bets, 79% são das camadas mais baixas da população, C, D e E. Então, basicamente um jogo que atrai as pessoas mais pobres. E dessas, 53% dizem que estão entrando ali para ganhar dinheiro, sendo que nem sempre o que acontece, talvez, vamos dizer até, na maioria das vezes o que acontece não é ganhar dinheiro, é perder dinheiro. O que vem através daí é muito sério, porque nós já colocamos também isso em conteúdos anteriores. Isso vem muitas vezes do crime organizado, vem através do jogo do bicho, a facilidade de se tirar o apontador do jogo do bicho da esquina e colocar no celular. Qualquer um tem acesso a um celular no Brasil hoje, inclusive é um dos países do mundo que tem mais usuário de
aparelho celular. Portanto, as bets estão no aparelho. O cara joga com facilidade. Agora, outro dado que essa pesquisa traz, Rodolfo, é o que faz atrair as pessoas, ou seja, o poder de atração das bets. Muitas das pessoas que foram pesquisadas disseram que foram atraídas pelos patrocínios. E mais do que isso, por parte dos patrocínios e da publicidade feita das bets, está ligada justamente aos times de futebol. Portanto, como o futebol é uma paixão nacional, as bets aliaram uma aposta a uma paixão do brasileiro. Então juntou duas coisas que forçou e muito o crescimento dessa epidemia, que a gente pode dizer claramente, é mais contagiosa, sim, do que a própria Covid. Porque se a Covid chegou a 25 milhões em 11 meses e as bets já atingiram 25 milhões em 7 meses, o crescimento é muito mais assustador. E tem outros dados. E dados que mostram, Rodolfo Lago, inclusive, algumas coisas que nos chamam a atenção. Que, por exemplo, 60% de quem hoje está sendo ouvido sobre essa questão conhece pelo menos uma pessoa que está jogando bets. Eu mesmo. Nos círculos que eu ando, eu conheço pessoas que jogam bets e jogam regularmente. Mais do que isso, das pessoas ouvidas na pesquisa do IDV, 77% já considera que essas pessoas são viciadas. Ou seja, o termo viciado é totalmente ligado a uma epidemia, ou a droga, ou alguma coisa que faz mal, Rodolfo Flávio. É isso aí, é isso mesmo, quer dizer, o jogo vicia, né? Sabemos disso, que ele tem essa capacidade de viciar. Por quê? Porque ele vai, né, você vai se empolgando, vai ganhando e tal, e aí ele não consegue mais parar. E aí tem um dado que isso afeta as pessoas psicologicamente, Alexandre. 65% das pessoas disseram que já se sentiram ansiosas por causa do jogo. É uma coisa realmente que impressiona, que assombra. Tem um outro dado aí que na conversa antes a gente não mencionou, mas eu lembrei agora quando você falou do acesso que hoje todo mundo tem a celular, que a pesquisa mostra também que é um perigo, que é o seguinte: as crianças, não existe nenhuma restrição hoje na publicidade das bets para que elas cheguem às crianças. 82% das crianças têm celular, poderiam jogar. E outra coisa que eles mostram nessa pesquisa: 10 milhões de crianças têm conta bancária. É outro risco, que você está criando, na verdade, um futuro viciado, ou um dependente do jogo. Uma pessoa que pode amanhã estar comprometendo não só o seu presente, mas o seu futuro como cidadão. E tem um último dado também, aliás, tem muitos dados, mas um que também chama atenção, é muito rica, mas tem um que chama atenção, Rodolfo, que 63% já disseram ter tido a sua renda comprometida. Ou seja, mais da metade, 63%, é um número alto, que já garante e afirma que a sua renda foi comprometida. E que renda é essa? De uma classe C, D e E, muitas vezes é uma renda que era para o alimento, era uma renda que era para o aluguel, era uma renda que talvez era até para o estudo do filho, que começa a ser prejudicada justamente por um vício de uma epidemia que podemos dizer, a bets. É isso mesmo. Tem um outro dado ali, Alexandre, que é o seguinte, é um número menor, um percentual menor, mas não deixa de ser significativo, que 34% das pessoas já disseram que tiraram dinheiro de coisas importantes para jogar. Essas coisas importantes, você está dizendo, aluguel, condomínio, etc. Então daqui a gente vai ter que encerrar, Rodolfo, porque o nosso conteúdo já chega no seu horário definitivo e a gente tem que realmente terminar. Mas é triste terminar com essa informação, uma informação que causa um impacto em todo mundo, porque de fato é uma epidemia crescente que está fazendo mal não somente ao brasileiro, mas também à economia do país. É isso aí. E a gente aí te convida para comentar aí embaixo. Você já jogou em bets? O que você acha desse tipo de jogo? É perigoso, não é perigoso? Comenta aí embaixo, porque é interessante para nós saber a sua opinião. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Muito obrigado e até amanhã.